Alexandre Pontual. Eu estou juntamente aqui com a grande coach de relacionamento, psicóloga, a doutora Gisele Gouveia, e hoje nós estamos na parte 2 do vídeo 2, dando continuidade ao tema preparação para o divórcio. E diante dessa difícil decisão que é enfrentamento do processo de divórcio, deixa eu fazer uma pergunta que eu acredito que seja uma pergunta das pessoas que estejam nos ouvindo nesse momento, que é o seguinte: existe uma forma da pessoa se preparar para esse enfrentamento no processo de divórcio? A gente sabe, né, que o processo de divórcio é muito doloroso. É um processo que envolve, além de questões práticas, materiais e estruturais na família, existe também a questão emocional. Então, vamos dividir aí as tarefas, né, as atividades que o cônjuge ou os dois, né, o casal teria que verificar assim que a decisão do divórcio tiver realmente sido tomada sem possibilidade de voltar atrás, para que não fique um desgaste ainda maior, principalmente quando envolver filhos, ok? Então, Alexandre, nós temos os aspectos práticos que o Alexandre conhece bem, que o casal ou um dos cônjuges deve se organizar para conseguir dar conta de suprir as necessidades, que são, né, necessidades financeiras, as finanças. Como vai ficar a vida daquele casal, ou melhor, a vida daquela pessoa sem ser mais um casal, com relação à finança? Como vai ficar o ganho dela? Como é que vai ficar o estilo de vida que ela vai ter? Como ela vai conseguir se manter após esse divórcio? O que ela está pretendendo com isso? Como ela está agora e o que ela vai conseguir fazer depois com aquela renda provavelmente diminuída que ela terá? O segundo aspecto seria a reorganização da rotina dessa pessoa. Então, se você é um cônjuge que está para se separar, né, e você tem uma rotina que hoje envolve o seu companheiro, a sua companheira, você tem traçado todo um dia a dia, toda uma manutenção da sua casa, né, os horários. Então, é hora de se replanejar. O que eu vou fazer com o meu dia a dia quando essa peça, que é o meu companheiro ou minha companheira, sair da minha rotina diária? O outro aspecto seria a organização do dia a dia dos filhos, se houverem, né? Os filhos também estão habituados com a existência de duas pessoas que controlam ali suas atividades e passam, né, a suprir as suas necessidades. Como vamos fazer com as condições materiais dessas crianças, desses filhos, podem ser adolescentes também? Como vamos fazer com a rotina deles, as atividades que eles fazem, quem leva, quem busca, quem vai em reunião, como que vai haver um revezamento? Essas questões são importantes porque no processo de divórcio, não só as questões práticas que são observadas e que são trabalhadas, por exemplo, a questão patrimonial, pensão alimentícia, a decisão entre permanecer ou não com o nome do outro, essas outras questões psicológicas, emocionais, elas devem ser observadas no processo de divórcio. Não há mais a possibilidade de advogado exercer o direito de família, a advocacia de família, se limitando tão somente ao direito, né? Essas questões devem ser observadas, por isso que eu acredito que foram muito importantes as suas informações, para que as pessoas possam traçar um planejamento, né, durante aquele processo e não aguardar simplesmente o juiz resolver aquela situação ou aguardar o processo, que geralmente é um pouco moroso demais, diante e levando-se em consideração que as questões devem ser resolvidas agora. O planejamento é feito agora, porque as pessoas precisam dar continuidade às suas vidas e não aguardar a solução de um processo judicial. Certamente, Alexandre, e além dessa parte prática, que deve haver uma organização e que no caso o advogado deve ajudar, né, nessa organização, pode ajudar por envolver aí as questões materiais.
Também temos a organização emocional, que é um pouco mais complicada, né? Aí fala, mas Gisele, como que eu faço para me organizar na parte emocional? É difícil, mas se você tiver pelo menos a ciência, né, a consciência do que você vai enfrentar com a separação, você já está meio caminho andado. Então, por exemplo, a questão da pressão social, o constrangimento, dependendo do estilo de vida que você tem, dos grupos sociais que você frequenta, você vai ser mais ou menos cobrado por não ter mantido esse relacionamento, essa organização familiar que você tinha. Como é que você vai lidar com isso? Né? Que tipo de resposta você vai dar para as pessoas? Para não ser pego de surpresa, ou então, como é que você pode responder sem denegrir o antigo parceiro? Já que vocês têm filhos em comuns, ou já que você compartilhou a vida com aquela pessoa durante um tempo. A outra questão que envolve a parte emocional é a estrutura familiar. Num casamento, a gente cria uma estrutura familiar nova, né? Então passa a ser eu, meu cônjuge, meus filhos, se houverem, a família do meu cônjuge e a minha família. Então, cria-se laços ali, né? E como é que você está preparado para não ter mais tanto contato assim com a família do seu cônjuge? Ou praticamente não ter contato? Você é apegado a eles ou não? Será que dá para fazer algo para conciliar isso, para você manter o laço de amizade com essas pessoas? Muitas vezes, Alexandre, uma boa conversa, né, principalmente quando existe laço de amizade, ela ajuda muito para que não fiquem mal entendidos, principalmente se for uma conversa todo mundo junto, os dois cônjuges e mais as famílias. Aí fica legal, sem, né, críticas, sem levar aí os porquês do divórcio nessa reunião. A outra estrutura que nós temos que pensar é na estrutura social de amizades. A gente tem amigos quando a gente casa e o nosso cônjuge tem amigos. Quando a gente se junta, muitos desses amigos passam a ser nossos amigos. Os amigos dos cônjuges passam a ser nossos amigos. Então, como que ficam esses laços com essas pessoas? Se o laço do cônjuge, do outro cônjuge, for muito forte com esses amigos e a separação, o divórcio for um divórcio complicado, é bem possível, né, e acontece na maioria dos casos, que esses amigos continuem mais próximos do cônjuge original, daquele que eles tinham amizades antes do casamento. Mas pode ser também que, se os laços forem mutuamente fortes, que se mantenha algum tipo de amizade, de encontros e frequência aí de visitas. E por último, os filhos, né, Alexandre? Como é difícil o divórcio quando tem filhos, né? Os pais, quando se divorciam, eles não deixam de ser pais, Alexandre. E isso é uma coisa que é muito importante considerar. Você deixou de ser esposo, esposa, mas não deixa de ser pai nunca, mãe nunca. Então o casal, eles não podem pensar em usar os filhos para atacar um ao outro, e sim para conviver bem com aquele laço que vai uni-los sempre. Então pensar no tempo que você vai estar com esses filhos, a participação que você vai ter na rotina deles, o acompanhamento que você vai fazer das necessidades deles, sejam físicas ou emocionais ou de aprendizado. Enfim, tudo isso tem que ser analisado, escrito de preferência, para que você consiga visualizar o novo cenário que estará inserido na sua vida após o divórcio. Obrigado pela explanação, são tantas informações que nós poderíamos ficar horas aqui conversando sobre esse tema. Mas se você quer se aprofundar sobre essa questão, não deixe de se inscrever no nosso canal para que você possa receber em primeira mão o conteúdo do próximo vídeo, onde nós iremos abordar a preparação dos filhos no processo de divórcio. Gostou desse vídeo? Então curte, compartilha com outras pessoas, marque alguns amigos que talvez estejam passando pelo processo de divórcio
E a gente se vê no próximo vídeo.